qual é a bactéria que está te acometendo, para você ver qual é o antibiótico que ela é sensível. Né? Então, muitas vezes você está tomando uma amoxicilina que ela já não faz nem cosquinha para a bactéria, e você só está selecionando ainda mais aquela bactéria ficar mais forte ainda, porque as que são ainda sensíveis vão morrer, vão ficar realmente aquelas que estão resistentes. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir esse vídeo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Adolfo. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Oi, gente. Boa tarde, Boa Sara. tarde. Boa tarde, Eduardo. Então, na conversa de hoje, a gente tem um convidado, o nosso convidado é o professor Eduardo Festoso Vicente, professor do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Unesp de Tupã, e ele vem falar um pouco para a gente, né, sobre ciências farmacêuticas, sobre biosistemas, sobre vários assuntos relacionados à área que ele trabalha. Então, Eduardo, então passo a palavra, sinta-se à vontade para você falar um pouco de você, ao invés da gente ler seu currículo Lattes aqui, melhor você falar o que você achar melhor. Legal. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é uma oportunidade, como a gente estava falando aqui antes de começar, né, é uma oportunidade única aqui para conversar sobre assuntos científicos num canal público, né? Nós somos de universidade pública, eu acho que a gente tem esse dever também de fazer essa divulgação, né? Em tempos em que essa divulgação não é levada tão a sério como deveria ser pela sociedade, né? Então, eu acho que eu agradeço imensamente poder estar aqui com vocês, bater esse papo. Eu acho que a gente pode conversar aí, não é uma entrevista travada, né? Né? Uma coisa formatada, muito pelo contrário, e é isso que enriquece bastante o canal aqui da Jornada da Ciência. Então, obrigado a todos. Bom, eu sou o Eduardo, né? Nós trabalhamos aqui com um pouquinho de farmácia, um pouquinho de física, um pouquinho de biologia, né? Eu particularmente sou biofísico, né? Eu me considero biofísico porque eu gosto de juntar a biologia com a física, né? Isso sempre me fascinou bastante, né? E eu gosto muito de trabalhar com isso. E hoje eu trabalho com pequenas moléculas, né? Que são peptídeos, e a gente aplica esses peptídeos, né? Em nutrição animal. Então, é uma área bem interdisciplinar, né, mas que a gente encontra vários desafios, porque hoje a gente tem um problema seríssimo de bactérias, né, bactérias super resistentes. Então, a ONU, inclusive, já mandou um recado via OMS, né, que a gente tem um problemaço aí, né? Saiu um trabalho em 2015, eu acho que o Rodolfo ainda morava aqui em Tupã, ainda, dizendo que o last resort, né, que eles chamam ainda, né, que seria o último antibiótico, né, o quarta geração, não conseguia mais matar uma bactéria hospitalar. Então, a partir de então, né, a partir de 2015, 2016, se eu não me engano, nós estamos literalmente desprotegidos, né, em termos de antibióticos que cobririam todos os tratamentos com bactéria, principalmente. Então, esse alarde veio, né, em 2016, e com o decorrer dos anos, né, a OMS veio fazendo notas, né, e pedindo para os pesquisadores voltar para o desenvolvimento de novos fármacos antibióticos. Há uma publicação, uma nota deles, da OMS, dizendo que se não houver novos antibióticos, o gasto que nós teremos com mortos, com tratamento, com
Tá, o prejuízo da coisa vai ser da ordem de 100 trilhões de dólares. 100 trilhões de dólares até 2050. Então, assim, nós temos um problemaço aí pela frente, né? Então, assim, você olha a pandemia, né? O pessoal fala, poxa, vou tomar uma azitromicina aqui. Então, você entende que a gente que trabalha com essa parte e olha esse tipo de conduta, a gente fala, nós já estamos desprotegidos. E quando você faz um tipo de conduta dessa, né, para tomar um antibiótico que faz vamos dizer, um tratamento preventivo, porque não existe isso, né? Você fazer um tratamento preventivo com antibiótico, né? Uma conduta médica normal, isso não existe. E ocorreu muito, né? Ocorre, ainda acho que não ocorre tanto mais, né? Porque já foi desmistificado isso, né? Mas em 1 ano e meio eu vi muitos amigos próximos, né, fazendo isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque é uma preocupação minha desde antes da pandemia. Então, a minha linha de pesquisa, aí, já pegando o gancho, né, é justamente tentar, né, colocar uma molécula natural, que é um pedaço de uma proteína, né, na verdade é uma proteína, é um peptídeo, né, uma proteínazinha, como um novo antibiótico que possa, no caso aqui da nutrição animal, substituir, né, os antibióticos sintéticos, porque além dos antibióticos sintéticos não serem, vamos dizer assim, seguros no quesito de segurança alimentar, pode deixar rastro, você não sabe o que vai acontecer, onde que ele vai parar, o que metabólico ele vai formar, né? O peptídeo, né, é um conjunto de aminoácidos. Então, na pior das hipóteses, ele pode ser nutritivo. Né? Se ele não funcionar, ele vai ser nutritivo, porque você vai estar adquirindo o aporte de aminoácidos ali para você. Então, essa basicamente é a minha linha de pesquisa, né? A gente teve, meu projeto acabou agora em 21, né? Em março de 21, nós tivemos boas publicações, nós vimos que em aves, principalmente em galinhas poedeiras, né? Que aqui em Tupã, eu já não sei se vocês conhecem aqui a região, nós estamos numa região aqui super, assim, a granja de ovos aqui, Bastos, o Rodolfo conhece bem, né, Bastos tem a festa do ovo, aqui talvez o polo brasileiro de produção de ovos, né, então, assim, nacional. Então, aqui, você tem granjas aqui enormes, né, então, é muito fácil fazer esse tipo de experimento aqui, porque o pessoal tem interesse, né, em fazer esses testes e melhorar a produtividade. E nós vimos que nós tivemos uma melhora, na verdade, eu vou dizer, efeito protetivo desse peptídeo em 70% na mortalidade dos animais. Então, a gente infectou, né, nós fizemos 3 grupos, né, um grupo controle, um grupo com uma dose X do peptídeo e uma dose 2X. E todos foram desafiados com salmonela, né? Que é uma bactéria super virulenta para o frango e para nós também, né? E o peptídeo foi muito eficiente. Ele conseguiu proteger e 70%, reduziu 70% da mortalidade dos frangos ali, dos frangos, das galinhas poedeiras. Então, a gente ficou muito feliz conseguindo publicar isso aí. Né, isso foi uma das vertentes que a gente utilizou, mas para chegar nessa aplicação foi muito legal, porque eu não sei se me apresentei, eu sou farmacêutico, né, e eu sou pós-graduado, apesar de me considerar biofísico, eu sou pós-graduado em biotecnologia. Então, assim, a gente fez faculdade de farmácia, né, e tinha algumas matérias que, como toda faculdade, né, você não tem tanto xodó, né, então você vai lá e faz a disciplina e fala, nossa, né, isso aqui eu nunca mais vou usar na minha vida, né, pois que tem o sábio ditado, né, popular, senso comum, diz que quem cospe para cima cai na testa, né? No meu caso, caiu na testa, na cara, no peito, caiu em tudo, porque eu tive que usar a farmacotécnica, né? Que é um dos ramos da farmácia, né? Que engloba ali formulações, né? Como você
por exemplo, você não pode, um fármaco que ele age no estômago, né, ele tem que ser liberado no estômago, né, ele não pode ser degradado na boca, senão ele não chega. Então, as formulações, esse tipo de estudo é todo averiguado, analisado na farmacotécnica, e eu odiava essa matéria, cara, odiava. Eu ia assim, que eu sou da área de bioquímica, né, totalmente outro rolê, né, outra praia. E aí eu ia lá, fazia matéria, mas, poxa, não vou usar isso aqui. Aí eu fiz mais ou menos, né, tirava aqueles 5 bolas ali só para seguir em frente. Pois agora, né, depois de muito tempo, eu tive que estudar bastante e foi muito bom ter colaboradores nessa área, porque é uma área, obviamente, como todas as outras, né, não é porque a gente não gosta que a área não é importante, né, e ela é super fundamental para a gente conseguir concretizar esse resultado, porque o peptídeo, como vocês sabem, ou como a maioria deve saber, qualquer proteína é degradada nos monogástricos no estômago, e as poedeiras são monogástricos, como nós. Então, eu não poderia, via oral, né, administrar um peptídeo para ser liberado no estômago, eu ia perder tudo. Então, nós tivemos que fazer uma formulação especial, nova, né, com uma cápsula onde o peptídeo foi mobilizado, né, num alginato, né, que é um polímero ali, né, e ele foi revestido com uma capa pH resistente. Então, essa capa, ela se dissolveria num pH maior que 6. Então, foi uma bactéria, a salmonela estaria no intestino, né, esse peptídeo, ele foi ali, ele foi liberado, né, a gente fez os estudos, né, e realmente foi liberado, e seria liberado no intestino, e deu certo, né, tanto que a gente viu em vivo que realmente o peptídeo foi liberado e fez a sua ação, né, ele foi ativo contra as salmonelas ali. Então foi bem legal isso aí, são experiências de vida, né, que a gente fala para o pessoal, né, para os alunos, para os nossos queridos aí que estão na academia, que estão estudando, a gente nunca pode desdenhar do conhecimento, todo conhecimento é válido, então isso a gente leva sempre, né, então você vê, mesmo que a gente não goste, uma hora a gente vai ter que encarar ele, né, então é bem legal, assim. Então a gente está ainda publicando os resultados, né, esse resultado é bem legal, porque é um dos resultados que eram mais fechadinhos ali, né? A gente também aplicou em suínos, aplicou em bovinos, né? E vai tentar aplicar no gado leiteiro, também em frango de corte, né? Então a gente tem aí ainda um bom trabalho pela frente aí para tentar colocar esses peptídeos aí no mercado, né? Porque para finalizar essa primeira parte introdutória, por ser biofísica, eu não deixei de estudar a molécula, né? O peptídeo em si ainda estudo por técnicas biofísicas, né? Eu ainda continuo fazendo os estudos, né? Em relação ao mecanismo de ação, como que ele funciona, se ele causa um buraco na membrana, se ele causa uma micelização, né, se ele destrói a membrana de alguma forma. Então, esses estudos ainda nós estamos fazendo, né, o grupo de pesquisa, mas o mais legal, que eu me sinto mais, assim, não digo realizado, porque tem bastante coisa para fazer, mas o que eu me sinto bem é dar uma aplicação para uma coisa que estava muito na teoria, né, então foi trazer, por eu ser farmacêutico, por tentar, né, colocar aquela parte toda do farmacêutico, de saber da droga, de como administrar, né? Então eu sentia falta disso, né, na minha linha de pesquisa. Então eu fico feliz de poder conseguir um pouquinho, né, fazer esse intercâmbio interdisciplinar e conseguir aí alguns resultados bons, né? Então isso é o mais interessante, assim, até agora, nessa caminhada, nessa jornada que eu tenho feito aqui em Tupã, por enquanto, né? Mas de introdução é isso, mas tem bastante coisa para a gente falar que engloba esses assuntos, né? A gente
consegue flutuar aí por... Vocês viram que eu já flutuei por vários temas aí, né? Então já dá para ter uma ideia do que a gente pode conversar, né? Então, você quer falar alguma coisa, Rodolfo? Ou posso continuar aqui? Senão eu vou embora. Eu tenho um monte de perguntas já para te fazer. Por favor. Posso começar? Por favor. Sim, você já explicou mais ou menos, né? Mas assim, acredito que tem muita gente que vai nos assistir, né? Que está nos assistindo, que não sabe exatamente o que é um peptídeo, né? Que é essa molécula. Se você pudesse dar uma explicada assim, claro, mais geral, né? O que é um peptídeo? Qual a diferença dele para uma proteína, sei lá, uma coisa desse tipo? Que eu acho que o pessoal sabe o que é proteína, né? Então, por exemplo, a carne, né? A carne é uma proteína praticamente pura, né? Porque você tem ali as fibras musculares que são compostas por proteínas. Mas os peptídeos, bioquimicamente falando, são moléculas proteicas, né? Só que menores, né? De tamanho menor. Então, a gente considera peptídeos até 50 resíduos de aminoácidos, né? Então, vamos aminoácido. O que é aminoácido? O aminoácido é o tijolinho, é o bloco constitutivo das proteínas, né? Então, se você juntar vários aminoácidos, né, você vai ter uma proteína. E aí a gente considera, né, dentro da bioquímica, uma proteína aquela biomolécula maior, né, que tem mais de 100 resíduos de aminoácidos. Então, a gente considera peptídeo até 50 resíduos. De 50 a 99, né, então é o polipeptídeo, né? E aí, de 100 para frente, a gente já chama de proteína, né? Então, eu trabalho com um peptídeo de 21 resíduos, né? Então, ele é bem pequenininho, né? E ele tem ali, ele é também constituído pelos 20 aminoácidos naturais que compõem todas as proteínas, enzimas, né? Que estão aí naturalmente distribuídos nos organismos vivos. Então, basicamente é isso. Peptídeos são pequenas proteínas que têm muitas funções, muitas. Por exemplo, a insulina é um peptídeo. A insulina é um peptídeo super importante, um hormônio, né, que faz que traz a glicose para dentro da célula, né? Então, por isso que o diabético ele tem esse problema seríssimo de ter uma concentração de glicose altíssima no sangue, porque a insulina, que é o hormônio que tira a glicose do sangue, traz para dentro da célula, não existe, ou tem baixa quantidade. E é um peptídeo, né? Assim como o glucagon, que faz o inverso. Então, os peptídeos estão mais presentes do que a gente imagina na nossa vida. E Eduardo, tem alguma explicação fundamental do porquê que os peptídeos, né, que são essas proteínas pequenas, né, com poucos aminoácidos, eles são tão importantes para a vida? Assim, o fato deles serem pequenos é muito importante? Sim, sim. O tamanho, ele tem muito a ver com diversas características, inclusive funcionais dessas moléculas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais que eu tenho mais em mente aqui, que é o peptídeo que eu estou falando para vocês aqui, que eu trabalho. Esse peptídeo, ele foi extraído da pele da rã de um cerrado daqui brasileiro, chama Ipsiboas albopunctatus. Só que assim, é um anfíbio, né, um sapinho, uma rã, e ela tem uma respiração cutânea. Então, o que acontece? Ela está exposta a tudo que é bicho, tudo que é, né, patógeno ali, tudo que é porcaria está em contato com a pele dela. E ela tem uma mucosa super povoada dessas moléculas, desses peptídeos, por exemplo, antimicrobianos, né? E essas moléculas, elas são parte da defesa natural desses compostos. E muitas delas são peptídeos pequenos, né? Tem proteínas maiores. Pois não? A própria rã que produz? A própria rã. Porque se ela não produzisse isso, não é um só peptídeo, né? Se você pegar o muco lá e fazer uma separação, você tem milhares de substâncias que é uma falange de soldados contra os patógenos, porque você está exposto, né? Como se o seu pulmão
tivesse ao ar livre aqui, né? Então, você tem que ter, né, uma mucosa que protege contra os patógenos invasores. E isso é natural da própria rã. Isso, na verdade, você já pode extrapolar para a maioria dos organismos vivos. Então, por exemplo, bactérias produzem peptídeos que a gente chama de bacteriocinas, que são específicas para certas bactérias que competem com ela. Olha que legal. Você imagina se você não gosta de uma pessoa, se tivesse uma toxina só para matar aquela pessoa. Você já imaginou um negócio desse? Que legal. Não fica dando essas ideias, Eduardo. Não, claro que, né, é só um exemplo. Mas, poxa, a bactéria faz isso e ela faz isso muito bem. E tanto é que essas bacteriocinas, elas funcionam especificamente contra um tipo de bactéria, né? Que são, essas bacteriocinas são peptídeos também, né? Pequenos que têm essa ação antimicrobiana. Eu estou falando de antibióticos, né, Carlos e Sara e Rodolfo, e todo mundo que está nos assistindo, mas existem infinitas funções desses peptídeos. E o tamanho, novamente, né, em relação à pergunta, ele tem muito a ver com a facilidade, né, de síntese, porque a velocidade de síntese de uma proteína já é absurda, né? Mas a de um peptídeo é muito mais rápido. Então, é fácil você excretar, né? Tanto que vários peptídeos são também moduladores, né? Então, você tem peptídeos que modulam secreção de hormônios, que também pode ser peptídeos. Então, é uma coisa fácil, né? Em relação à energia gasta, né, bioquímica do seu organismo, e também de regulação, né? É fácil regular através de peptídeos. Você fazer uma proteína enorme, né, que vai, né, gastar energia e tal. Então, tem tudo a ver com o metabolismo e com a bioenergética dos organismos, isso aí, né? Então, por isso que eles são importantes também, né? Só um comentário, Sara, antes de você pode falar. perguntar, então quer dizer, um bom lugar para encontrar peptídeos seria, por exemplo, anfíbios que têm respiração cutânea, né? Sim. Assim, nós temos peptídeos antimicrobianos, chama-se defensinas, né? Nós temos as defensinas humanas, que também fazem esse papel, são um pouquinho maiores, tal. Insetos tem uma infinidade de peptídeos antimicrobianos. Então, sim, a abelhinha drosófila, aquela abelhinha que fica a gente chama de mosca de fruta, né? Que ela fica ali, né? Você vai lá, ela é muito estudada, né? Drosophila melanogaster, ela tem muitas secreções, né? E vários peptídeos foram isolados dela, né? A abelha do mel também, então chama um peptídeo antimicrobiano muito estudado, chama melitina, né, que inclusive veio, né, melitina de mel, né, porque veio das abelhas que produziam mel, e também venenos, né, porque aí a gente entra até num dogma da farmácia, né, porque o que é um veneno? O veneno, na verdade, é um composto onde você tem uma dose muito alta dele, né. A diferença entre o veneno e o veneno e o fármaco terapêutico, né, é só a dose, né? Então, assim, muitos peptídeos, por exemplo, de escorpião, né, de cobra, podem ser utilizados para justamente ter funções muito boas terapeuticamente falando, né, e não só atuarem como veneno naturalmente, né? Por exemplo, uma pesquisa da USP que foi feita há pouco tempo atrás, tá? Acho que 2018, 2019, o pessoal descobriu que um veneno de escorpião era super interessante ele era funcional para uma outra doença. Se eu não me engano, eu não lembro se era tuberculose, mas descobriram que era uma coisa que você não tinha o que fazer, né? Mas o veneno em baixíssimas concentrações foi eficaz para ter um efeito terapêutico para aquela doença. Então, você vê, por isso que a gente conversa muito sobre isso, inclusive nessa área minha de biofísica, né, que eu atuo muito.
apesar de eles serem muito antimicrobianos, né, eles têm essa atividade, vamos dizer, vasta em relação a bactérias, fungos, eles são muito tóxicos para a gente também, infelizmente. Então, essa modulação, né, por isso que eu falei que eu precisava aplicar esses peptídeos via oral, porque se eu injetar esse peptídeo no sangue, né, eu vou morrer, porque ele vai ser um veneno para mim. Né, para mim, assim, como mamífero, né, porque ele ataca os eritrócitos também. Assim como ele ataca as membranas das bactérias, ele também ataca os eritrócitos. Então, por ele, né, nem tudo são flores, né, já dizia o pessoal lá, né, então a gente tem que modular isso, né, e existem estratégias para modular isso, né, inclusive também com a farmacotécnica, né, com uma liberação controlada, com uma dose menor, né, com modificações de aminoácidos, né, você pode fazer algum tipo de mudança de atividade. Cara, é um mundo à parte, né, como vocês sabem, se você vai mergulhando, você vai achando coisa e vai embora, né, então é bem interessante, mas em relação às extrações, da onde vieram esses peptídeos, tem bases de dados na internet, várias, tá? Livres, gratuitas, que que catalogaram todos os peptídeos antimicrobianos que foram isolados até hoje, tá? Então, tem isso aí online, depois eu posso passar para vocês aqui. Aliás, é legal passar na descrição, né, para o pessoal entrar e ver o tanto de molécula que tem aí para a gente estudar. Isso é legal. A gente sempre pede essas informações para colocar na descrição, então qualquer coisa que você puder mandar de material, a gente coloca aqui embaixo, então já fica a dica aí para quem está ouvindo a gente, que é só olhar na descrição que vai ter várias informações que o Eduardo vai passar para a gente. Nós tem que ter muito cuidado com o que você vai aplicar e como que você vai aplicar, então, né? Você comentou dos peptídeos das bactérias, então são esses peptídeos das bactérias que combatem o antibiótico, que é feito de peptídeos também, então é tipo uma guerra de peptídeos, assim, qual que vai... A bactéria, né, que é um ser unicelular, ele também produz peptídeos, né, que a gente chama de bacteriocinas, que vão atacar outras bactérias que são competidores, né, eles competem. Então, essas bacteriocinas, elas vão eliminar outras bactérias, especificamente, né, especificamente. Isso é bem na literatura, é bem estudado, está bem já esclarecido para tudo. Mas é legal isso porque eu até brinco, quando eu dou aula na pós, né, e eu dou aula na zootecnia, né, então a gente precisa trazer isso para um mundo também que, né, de aplicação. Então é bem legal isso, porque isso acontece no rumen do boi, né, o boi, o bovino, ele não come, né, igual a gente, né, a gente fala, vou comer aqui uma maçã. Não, o bovino, ele fica ruminando, né, e ele rumina porque ele está dando, na verdade, alimento para as bactérias fermentarem lá dentro, né? Então, o rumen é uma caixa preta, né? Eu acredito que no vídeo da Raíza tem muita informação sobre isso. Aliás, parabéns, foi legal pra caramba ouvir sobre o estudo dela também, né? Que também faz um pouco parte aqui do que a gente faz, né? Então, como ela falou, o rumen é uma caixa preta, tem micro-organismo lá que a gente nem imagina que exista, né? Eles conhecem só 15% da microbiota, imagina, 15%. Então, assim, você vai lá e o negócio, você não sabe o que vai acontecer, né, praticamente, mas algumas interações ainda são sabidas, né? Mas é legal isso porque essas bacteriocinas, elas têm esse efeito e são utilizadas, né, hoje. A nisina, né? Alguém já tomou esse antibiótico? A nisina, né? Foi um dos primeiros antibióticos, né? E também ela tem esse efeito, né? Ela é excretada por uma bactéria, né? Então ela também pode ser considerada uma
bacteriocina, né? E é usado aí direto, né? A gente usa anisina topicamente também, então é um antibiótico bem utilizado aí comercialmente, tá? Mas eu queria focar assim nos peptídeos de forma geral, né? Mas eu acabo levando a sardinha para os antimicrobianos porque é a minha praia, né? Mas vocês ficam à vontade porque a gente sintetiza aqui, né? A gente faz peptídeos aqui no nosso laboratório de qual interesse for, né? Se for relevante, né? Se o interesse e o objetivo for relevante, né? E eu acho que a gente tem que prezar isso aqui também na universidade pública para dar essa devolutiva à sociedade. Eu acho que se esse motivo, eu quero sintetizar um peptídeo aqui para eu colocar num quadro. Daí não, né? Mas agora, se você quer sintetizar um peptídeo para ver a estrutura, para melhorar um fármaco, para você, né, tentar aplicar de uma maneira, aí a gente com certeza vai trabalhar em cima. Eduardo, então, uma coisa que eu queria te perguntar é sobre, dentro dessa linha, eu acho que você falou muito bem a questão sobre os peptídeos, né? Eu acho que você deu literalmente uma aula, né? E eu queria te perguntar o seguinte sobre biotecnologia, né? E biomoléculas, né? Então, as biomoléculas, o peptídeo é uma biomolécula, né? Isso. Uhum. Ele é uma biomolécula. E, por exemplo, do ponto de vista das ciências farmacêuticas, quais seriam as aplicações, por exemplo, além disso que eu antibactericida? Quais seriam as outras aplicações, por exemplo, das biomoléculas? Queria que você falasse um pouco. Legal. Rodolfo, a gente tem um projeto bem legal, e essa história eu tenho que contar aqui, porque foi muito interessante. Teve, assim, quando a gente estava aqui ainda, né, assim, a gente acabou de chegar em Tupã, né, a gente estava ainda tateando, ver o que vai fazer, projeto, e você fica, né, assim, com a faca no dente, né, e quer sair, quer fazer e quer ver o que pode ser feito. Bom, teve um seminário na FAPESP, né, que era sobre... E eu estava... Olha que interessante, era sobre ferramentas para substituição de métodos sintéticos por métodos in vivo para métodos in vitro, para testes de fármacos. Então, filtro solar, em vez de testar no Beagle, estava tendo toda aquela problemática que entraram na Royal Canin. Eu não sei se vocês se lembram dessa história, mas estava toda essa problemática, soltaram os Beagles, aí os Beagles não tinham onde ficar, porque o pessoal testava os fármacos nos cachorros, enfim. Então, a FAPESP, ela fez um seminário sobre técnicas, né, ferramentas sintéticas que poderiam substituir, né, efetivamente, os testes em vivo, para não ter que usar o animalzinho ali como cobaia. Tudo bem. Eu achei que era uma outra coisa. Eu tinha entendido que era uma coisa assim que a gente utilizar, por exemplo, animais, né? E eu estava entrando nessa parte de ruminantes, né? De produção animal. Eu achei que tinha alguma coisa a ver. Depois eu peguei o carro e fui para São Paulo. Peguei o carro e fui lá assistir esse seminário, né? Daí eu cheguei lá, né, 8 horas da manhã, começou lá o negócio, falei, rapaz, mas não tem nada a ver com o que eu pensei aqui. Bom, eu já estou aqui, né, vou ver tudo, né? Não, vamos lá, né? Eu conheci uma outra professora lá que foi, porque isso era ciências farmacêuticas pura, né? Isso é métodos da área de farmácia, né? Bom, eu conheci uma outra pessoa lá, tal, trocamos uma ideia, né? A gente conversou, tal. Olha só, na última palestra foi uma moça da Anvisa, né? Falar sobre, né, a regulamentação desses testes, parará, e ela falou que tinha um teste, olha só como...
Tipo, o cosmos se alinhando, as coisas, ou foi uma simples coincidência feliz, né? Como como o Rodolfo costuma dizer, né? A moça começou a falar sobre peptídeos padrões para simulação de alergenos, né? Então, eles usavam os peptídeos para ver se a molécula que eles iam utilizar, por exemplo, no filtro solar, não causaria uma alergia, né? Então, se essas moléculas não se ligassem no peptídeo, né, beleza, a molécula não causaria alergia, né, por hora, né? Então, eles tinham 2 peptídeos, mas ela falou um monte desses métodos. Esse método é muito ruim, a gente não consegue solubilizar nada nesse método, a gente usa filtro solar, basicamente, para fazer esse teste, e o filtro solar é muito hidrofóbico, né? Tanto que você vai na água e o filtro solar não sai, né? Então, o método era meio estranho. Daí eu fiquei pensando, né, ela deu ali a sequência peptídica, a sequência primária, né, o que é a sequência primária? Você tem a sequência que os aminoácidos estão, né, no peptídeo. Aí eu olhei para ela e falei, bom, se o problema aqui é solubilização, eu tenho uma ideia aqui, bom, vamos conversar com ela. Fui conversar com ela, e ela falou, olha, eu sou só da Anvisa, né? Eu não mexo com essas coisas. Eu, claro, conheço o teste, mas você pode conversar com uma professora da USP de Ribeirão que mexe diretamente com esse teste. E ela estava lá. Aí eu fui conversar com ela, falei, olha, eu tenho uma ideia aqui, a gente pode fazer peptídeos que são mais hidrofóbicos, usando essa mesma sequência, né? Mudando algum aminoácido ali para tornar ele mais hidrofóbico e habilitar para os compostos que você, né, gostaria de testar. Puxa, cara, ela falou, você consegue fazer? Eu falei, não, consigo, vamos testar, né, a hipótese. E aí fomos lá no laboratório, bom, no final das contas, deu muito certo, a gente conseguiu fazer uma escala USP, né, então hoje essa escala é usada praticamente por todos que usam esses compostos, né, até porque a gente ainda vai publicar isso, mas a patente, né, já foi feita, né, desses peptídeos em 2018. E é muito legal porque a gente conseguiu, né, trazer. Isso foi legal porque abriu várias portas, né, porque eu voltei primeiramente para a área farmacêutica, né, e eu fiquei muito feliz porque essa professora é da USP, ela trabalha com fotossensibilizantes, né, que são fármacos, né, ou compostos que são sensíveis à luz, né, então é melhor ele reagir do que só a pele, né, então ele é o filtro solar, né, basicamente filtro solar. Então, ela trabalha com isso, né, e a gente conseguiu fazer uma parceria que está sendo feita até hoje. Então, isso é um exemplo, né, de um peptídeo, né, que pode ser modificado para uma finalidade e que habilitou, né, não só a substituição de métodos in vivo, mas também, né, possibilitou uma ampliação do teste que eles faziam, né, lá com os filtros solares, que não era possível, né. Então, isso foi muito legal, esse foi um projeto que deu certo, né, e entra muito na pergunta que o Rodolfo falou, né, e dentro da biotecnologia, você não precisa usar mais dos animais, né, claro que algum outro teste você ainda tem que fazer, não tem jeito, mas com um pool de testes in vitro, né, você consegue aí trabalhar e ter um resultado, uma simulação de um resultado possível que aconteceria no animal, né? Então, isso foi bem legal. E essa história foi interessante, né? Que tá também ligada com o que eu falei no começo, né, Carlos, que o conhecimento nunca é demais, né? Se eu tivesse indo embora 9 horas da manhã, então eu vou lá pro Mercadão comer pão com mortadela, aí não ia ter nada disso, né? Então, eu acho bacana essa
Foi legal essa história, porque foi a última palestra. Fiquei até o fim. Você ficou até o final, né? Exatamente, né? Pois é. Persistiu. Exatamente, foi legal. Não, super legal. Né? E parabéns pelo estudo, né? Queria te perguntar uma coisa. Você citou, né, que lá em 2015 saiu um aviso, né? Não sei qual que é a palavra certa. Um artigo científico. Isso, um artigo da OMS, né, avisando que tinha um certo tipo de bactéria que já não, os antibióticos já não mais tratavam dela, né? Queria que você comentasse, por favor, como é que é essa dinâmica de bactérias, antibióticos, a bactéria evolui, os antibióticos não mais conseguem atacar a bactéria, e a ligação disso com, por exemplo, o que a gente está vendo hoje aí no nosso país, né, de gente tomando azitromicina, né, coisas que eu, como leigo da área, consigo entender que não tem nada a ver, né, e assim, se tem uma ligação com esse fato, né, das bactérias evoluírem até um momento que os antibióticos não mais conseguem atacar, e se tem alguma coisa a ver, qual é o problema, né, de tomar esse tipo de medicação. Exatamente. Carlos, esse aviso, né, ele deixou todo mundo de cabelo em pé. Quem trabalha com antibiótico tá assim, é uma preocupação, né? E o problema disso tudo é que eu, inclusive, estava escrevendo um trabalho aqui, a gente começou a fazer a revisão bibliográfica, eu comecei a ler uns trabalhos de revisão de agora, de 2020, 2021. Eu achei muito interessante um trabalho que ele fala o seguinte, Darwin já falava que os mais adaptados vão sobreviver, né? Só que o que nós estamos fazendo? Nós estamos acelerando essa adaptação. A gente está, assim, artificialmente, a gente está acelerando demais essa adaptação e as bactérias estão se adaptando, né? Então, se você vive num ambiente onde você precisa modificar a sua estruturação, no sentido de, né, se você mora numa casa molhada, né, você vai arrumar meios de tentar, né, parar, ou enxugar, ou você vai andar de tênis, você vai dar um jeito, você vai se adaptar. As bactérias estão fazendo isso, né? E os meios para isso já existem há milhões de anos. Então, assim, a gente está acelerando esse processo, não tem nada de novo nisso, né? Infelizmente. Então, eu lendo isso, eu fiquei meio assustado. Porque a gente fala, resistência antimicrobiana e tal. O próprio... Olha que interessante, eu lembrei o próprio Alexandre Fleming, que quando ele fala da penicilina, ele fala assim, olha, esse funciona hoje. E eu acho que daqui a um tempo ele não vai servir para nada. E é super verdade, né? E então, assim, a gente fica preocupado justamente porque essa aceleração, ela poderia ser evitada, né? Ela poderia ser evitada com conscientização, né, com essa divulgação científica, né, com campanhas, né, mas isso não ocorre. Não ocorre porque a gente entra em questões econômicas, né, questões que fogem da alçada acadêmica, né. Então, a gente coloca na mesa ali teoria, hipótese, né, observação e coloca dinheiro, assim, né, o pessoal nem pensa, né? Nem dá para competir. Então, assim, não é que eu sou contra a utilização de antibióticos, eu sou a favor da utilização de antibióticos para uma causa específica. Então, por exemplo, eu tenho altas conversas com minha mãe, né, com meus familiares, que, tô com dor de garganta, toma uma amoxicilina. Mas você não sabe se a bactéria é sensível a essa... Como que você vai tomar amoxicilina? Meu vizinho tomou e ficou tudo certo. Mas o quê? Claro que vai funcionar. Então, assim, não é assim que funciona. O certo, é óbvio que o ideal, às vezes, não é o prático, né? Mas o ideal, se você tem uma dor de garganta,
você tem que fazer uma biópsia mesmo, de fato, ver qual é a bactéria que está te acometendo, para você ver qual é o antibiótico que ela é sensível. Né? Então, muitas vezes você está tomando uma amoxicilina que ela já não faz nem cosquinha para a bactéria, e você só está selecionando ainda mais aquela bactéria ficar mais forte ainda, porque as que são ainda sensíveis vão morrer, vão ficar realmente aquelas que estão resistentes. Então, veja que você vê que é um problema que a gente está causando, e aí você entra na parte animal, né, onde do mesmo jeito, né, que você tem esse problema na parte humana, na parte animal é um pouquinho pior, porque o pessoal usa como promotor de crescimento. Então, olha o marketing, né? Então, assim, um antibiótico é um promotor de crescimento. Bom, não deixa de ser verdade, porque você, né, antigamente você liberava o organismo de pragas, né, você está promovendo o crescimento dele. Mas olha que perigo, é um antibiótico, né? Então, assim, não é um promotor de crescimento, é um antibiótico, né? Então, o pessoal começou a dar a rodo, né? Dava antibiótico a rodo, e o que acontece? Esses, não no frango, não em, assim, tem antibiótico no frango, né? Isso aí é mito, tá? Isso aí não tem nada a ver. Mas na ração existe esses promotores de crescimento que são necessários, tá? Não são usados a torto e a direito, isso é mentira, porém foi utilizado por muito tempo. Então esse processo naturalmente foi, né, um dos responsáveis por culminar isso. Uma hora ou outra isso acontecer. Tá? Até porque o axioma inicial, né, de que isso é evolução e isso vai acontecer, a gente só está acelerando, né, acaba sendo verdadeiro porque a gente está sofrendo, vai começar a sofrer as consequências agora. Né? Então, eu não sei se eu acabei respondendo a sua pergunta, Carlos, mas é nessa linha, né? Eu sou a favor dos antibióticos, mas você tem que usar eles com cuidado e por uma causa muito específica, né? Então, aí sim. Sim, não, respondeu sim, Eduardo, obrigado, mas aí especificamente com relação à azitromicina, né? Assim, estão tomando azitromicina, que é um antibiótico, que é feito para combater uma bactéria, certo? Aí você me corrige se eu falar besteira, tá? Que seria para combater uma bactéria, estão tomando para combater um vírus, ou seja, não funciona porque as pessoas estão tomando e, ao mesmo tempo, as pessoas estão acelerando essa evolução das bactérias que são resistentes à azitromicina, né? Então, seria isso o desfecho calamitoso aí, né? Eu acho que até eles não... A prescrição de azitromicina não é nem para o vírus, né? E eu acho que isso ainda é pior, porque se fosse uma boa tentativa de você inibir o SARS-CoV-2, tudo bem, vá lá. Mas a prescrição de azitromicina é para você evitar uma pneumonia. Então é assim, é meio que assim, então eu não vou tomar banho hoje que eu vou me sujar. Não faz muito sentido, entendeu? Porque não existe nenhum tratamento, um tratamento preventivo, né, para que se usa antibiótico. É muito raro isso, né? Não se tem isso na prática comum, né? Então você usa antibiótico para você matar uma bactéria que está te afetando. Você não vai tomar um antibiótico para você eventualmente ter uma bactéria que vai te atacar. Então, você está entendendo? Não faz sentido do ponto de vista da saúde, né, da pessoa. Ninguém faz isso, né? Ou não faziam há 2 anos atrás, né? Então, o mais grave disso, e começou agora a pipocar notícias, né, de pessoas com problemas, né, no fígado, problemas, né, de ordem hepática, renal, porque o nosso corpo não aguenta uma carga de fármacos aí por 6 meses, né? Gente, eu tenho
hiperuricemia, que é a famosa gota, né? É o famoso excesso de ácido úrico. Rapaz, eu não aguento tomar uma semana de de anti-inflamatório aqui, que eu já fico, nossa, fico esquisito. Você imagina se tomar 6 meses, 1 ano de antibiótico, sabe? É surreal. É surreal. Ora, o dano, né, que você está fazendo ao seu corpo, você está fazendo justamente esse problema, né, da resistência antimicrobiana, que não é um problema seu, porque a bactéria vai continuar, né? Se você morrer, ela vai para o solo, vai para o lençol freático e vai estar aí, entendeu? Vai continuar aí, né? Então, é de se preocupar de fato, viu, Carlos? Só um comentário sobre isso, tem a questão também residual, né, dos antibióticos, né? Uhum. Isso Sim. vai para as águas, e queria só que você comentasse, desculpa, não. entrar na conversa, mas tem... Não, esse ponto é interessante, até porque há poucos estudos, né? Os estudos que existem, eles falam que não há rastro, né? Mas o fato de não haver rastro, a gente fala rastro, são metabólitos que ficaram em alguma parte ali que você vai consumir, ou que ficou na água, que foi para algum lugar, né? E que foi decorrente do antibiótico. Mas o problema é que você não tem estudos que comprovam, né, que esses antibióticos sintéticos são seguros também, né? Do mesmo jeito que você não tem estudos que comprovam que eles são rastros, vão causar câncer. Não se pode afirmar. Mas também não se pode afirmar que eles são benéficos, né? Então, na via das dúvidas, vamos parar com isso, que é o que foi feito pela União Europeia, que foi feito pelos Estados Unidos, né, e outras agências de saúde que fazem gerenciamento de alimentos, né, que trabalham com seguridade, com segurança alimentar, né? Então, na dúvida, vamos trabalhar com coisa natural, né? Vamos trabalhar com moléculas naturais. Então, assim, a gente tem que ser muito realista, tá? Eu gosto de ser, eu sou o meio copo cheio, né? Eu sou realista pro otimista, né? Porque senão também ser muito pessimista frente aos problemas, você não vive, né? Então, por que eu falo isso? Porque é o seguinte, se você pensar, né, em que você não vai mais usar antibióticos, você está sendo utópico, né? Você vai precisar, porque você tem bactérias aí que estão há milhões de anos aqui. Você vai precisar, né? Mas você tem que usar isso de uma forma racional. Assim como também não é possível você falar, não vou usar agrotóxico nenhum. Polêmico tema. Não vou usar nenhum agrotóxico. Mas também você não vai ter nada, vai ter só vai ter erva daninha. Então, alguma coisinha você tem que usar. Então, se nós temos que usar alguma coisa para proteger das coisas que não nos interessam, que são maléficas a nós, a gente tem que tentar partir do pressuposto que as naturais são a melhor opção, né? Então, que nem nós estávamos trabalhando, eu tenho um orientador, eu sou orientador de um aluno de doutorado que está fazendo um estudo muito, muito bacana aqui em Tupã, com leite materno, né, com contaminação desse leite materno com pesticidas, né. Então, assim, um professor falou, olha, de fato, os pesticidas, né, os agrotóxicos, não são bons, né, tá? Então, os agrotóxicos são completamente cancerígenos e tudo mais. Mas também, se você não usar agrotóxico, ele falou, cara, não nasce nada. Você vai ter mais erva daninha do que... Você imagina um cara que planta soja, por exemplo, que é uma planta assim que, né, suscetível. Então, a gente fica num equilíbrio muito, um ajuste muito fino para você não usar demais, né? Mas também vai usar, mas é esse mesmo vai usar que causa câncer, que causa, né,
má formação no feto. Então, assim, isso para os agrotóxicos, né? Estou dizendo isso agora trazendo para os peptídeos, né? Para os antibióticos, né? Já que você sabe que ele é um antibiótico e não um promotor de crescimento, né? Assim, ele promove o crescimento, mas a gente tem que desmascarar o marketing né, que coloca o produto na frente da saúde, né? Isso eu não gosto, né? Então a gente tem que saber o que é, né? Se sabendo o que é, aí você toma a sua decisão, né? Então acho que é por isso que é importante esse tipo de conversa aqui, né? Então a gente conversa, minha mãe, falando assim da minha mãe, né? Mas hoje ela tem uma postura totalmente diferente, mas ela fala, mas eu vou usar isso aqui funciona, né? Automedicação, e aí começa outros problemas, né, que podem chegar também nesse uso indiscriminado aí desses antibióticos, né? Então a gente sempre tem que pensar, né, dos males o pior. Não vai cortar totalmente o uso, porque é necessário, mas também a gente não vai escolher qualquer opção do mercado que tem, porque a gente tem que pensar no nosso benefício. E aí, hoje em dia, a gente está vendo muito que a parte financeira ali fala mais alto do que uma saúde, um bem-estar comum, né? Não só individual, mas como nação e como mundo, né? A gente está totalmente globalizado. Eduardo, você estava falando antes, mas voltando para a parte dos animais, dos peptídeos em animais, a produção de antibióticos, a gente, quando vai testar alguma coisa para uso do ser humano, aí eu já não, zero minha área, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Antes da gente começar, a gente quer fazer um produto para aplicar em seres humanos, a gente passa por uma fase de testes em animais. Se há por exemplo, roedores, né? Testem roedores e depois, né, vai avançando os estudos até chegar em seres humanos. Para os animais, também acontece assim? Ou já começa a aplicar na própria espécie que aquele produto é destinado? Tem algum outro tipo de animal que vai usando antes para ir fazendo os testes? Ou já... Como é que funciona essa parte? É uma parte, assim, depende muito do que você quer testar. Depende do composto que você quer usar. Por exemplo, se você quer usar um filtro solar, né, os beagles eram muitos os cachorrinhos, né? Então, coelho também pode ser utilizado. Mas, por exemplo, se você quer estudar uma farmacocinética, uma farmacodinâmica de um medicamento, você pode usar um roedor, né? Um ratinho, né? Porque ele é um mamífero e ele vai simular algumas reações, né, que a gente teria também, né, que são inerentes aos mamíferos, né, à classe, né. Então a gente tem que pensar que a gente tem sempre essa ideia de que o humano, né, nossa, humano é um mamífero, cara, para com isso. Nós somos os animais aqui, entendeu? Não é porque a gente fala e pensa que nós somos melhor que os outros, né, então nós somos animais da classe dos mamíferos e a gente tem respostas, né, que são meio que padronizadas. Agora, se você testar num anfíbio, por exemplo, aí é diferente. Você tem um sistema totalmente diferente, né? Então, por exemplo, você vai aplicar um fármaco, por exemplo, um inibidor da ECA, né, da enzima conversora de angiotensina, que trabalha aí com a pressão arterial, né? Então você pode utilizar um ratinho, porque ele tem um coração, ele tem todo o sistema circulatório que simularia um sistema do humano, né? Claro que a gente não vai testar na gente mesmo, né? Mas a gente usa um modelo animal, e isso está sendo muito, desde a época que eu fazia faculdade, já era muito rechaçado por uma boa parte da comunidade científica, né? Até pela questão do bem-estar animal, né? A questão animal veio muito mais forte ultimamente, justamente por esse pensamento, por base desse pensamento, que a gente acha que o humano é melhor que todo mundo, que ele pode matar todo mundo, né? Então, assim, eu não sei se vocês leram, eu li o Sapiens aqui, vou até mostrar, posso fazer um jabazinho? O Sapiens é um livro maravilhoso, né? Eu vou fazer um jabá aqui, o Sapiens. Aqui, né? Ele será dica do nosso canal em algum momento.
tá? Ah, então, eu vi isso e, assim, eu acho que esse livro tem que ser manual de instrução para os seres humanos, sabe? Porque, sabe, é um livro que te põe no seu lugar, né? Os homens dizimaram, já não sabe nem quantas espécies, né? Mamute, né? Então, assim, então o homem, ele acaba se achando né, o máximo ali e esquece que nós somos meros animais, né? Então, Sara, a partir dessa premissa, você tem que achar um modelo, claro, mas se você puder usar modelos, primeiro, em número menor possível, e por isso que existem os comitês de ética, né? Então, eu uso o modelo animal, mas eu preciso passar por um comitê de ética, porque justamente você não pode sair testando, né? Quero testar em 1.000 animais aqui o meu composto. De jeito nenhum. Eu tenho que usar o mínimo possível, e isso tem que ser feito por um estatístico, né? Com todo controle de amostra e tal. Então, além de você ter o tipo de animal que você quer testar, você também tem esse controle ético, né? Que hoje a bioética, ela é super atuante e ela é, assim, parte dos trabalhos, ela não é só atuante, ela é parte, tem revistas que você não, se você não protocolar o aceite do comitê de ética, elas não aceitam o artigo, não aceitam. Então, é bem isso que você falou, Sara. Então, os modelos, né, dependem do fármaco, né, que você vai testar, né, e eles são ali, de fato, vão ser eficientes, sim, mas aí você tem que saber o que você quer testar e para qual objetivo que você vai utilizar. Tá? E, gente, a conversa está muito boa, dá para ficar até umas 6 horas aqui, viu? Mas eu tenho uma banca agora às 3 horas, cara. Tranquilo. Tranquilo. A gente conversa pode... com você é fantástica. Sim, com certeza. Eu tenho uma lista aqui de perguntas, depois eu faço em off. A gente continua, se vocês quiserem, a gente pode continuar, cara. Esse final de semestre aqui, para mim, olha... Para todos nós, a gente entende cara, completamente. É uma loucura, eu não consegui, a gente tá para marcar isso, né, Rodolfo? Já faz um tempão, velho. E a gente não consegue marcar uma data aí. Então, assim, hoje já foi uma de manhã, agora tem uma tarde, amanhã tem outra. Normal, né? Essa é a nossa vida. Então, vamos encaminhando para o fim, Rodolfo. Tá bom, então vamos encaminhando para o final, a gente tem mais uma série de perguntas, então eu vou pular aquela parte ali de perguntar se o Carlos e a Sara têm mais alguma coisa para falar. Então, Eduardo, então a gente tem uma tradição aqui no canal que a gente pede sempre uma dica que não tenha nada a ver com a área que você trabalha. Então a gente pede uma dica de livro, uma dica de filme ou série, uma dica de música, banda ou playlist ou álbum, o que você quiser falar. A gente quer uma dica, então, por favor. Eu acho que de livro eu dei um spoiler, então. Eu acabei dando um spoiler aí. Se quiser falar outros, mais de um, tudo bem. Mas eu gosto muito da, assim, do Have Fun, né? Agatha Christie, eu acho muito legal. Assim, que são suspense, né? Eu acho bem legal os livros da Agatha Christie. E agora do Harari, né? Que eu acabei vendo Sapiens e acabei comprando todos, né? O Homo Deus e os 21 lições para o século XXI. Então, eu recomendo muito aí. Série, você acredita que eu não assisto muitas séries, cara? Filme. Mas filme, teve um filme muito bom que eu vi com a Ana aqui, que foi o Contratempo. Cara, que filme legal. O Contratempo, tá na Netflix. Olha, puxa, um filme. E outro filme também muito bom, é o Contratempo. E depois veio a série, que é o Culpado, não é o Culpado, O Inocente, que é a série desse filme. Eu fiquei tão
tão viciado nesse filme que a gente acabou assistindo a série. Né? Eu acho que foi uma das poucas séries que eu assisti na minha vida. E banda, cara, poxa, banda tem um monte, hein, cara. Ou um álbum específico, alguma música. Olha, eu recomendo o novo álbum do Iron Maiden, Shinjutsu. Tá maravilhoso, assim, uma coisa fantástica. Eu choro vendo aquele álbum que acabou de estrear, estreou em setembro, e o álbum, assim, os caras são sensacionais. Olha, assim, tudo bem, Iron Maiden e tal, eu gosto de rock e tal, mas os caras têm quase 70 anos fazendo um som primoroso, maravilhoso, que coisa linda. É, assim, de encher os olhos esse álbum do Iron Maiden novo aí. Então, tá recomendado aí para todos aí, tá no YouTube. Muito então obrigado, gente. Prazer. Nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos. Du, a gente que agradece, muito obrigado. Boa banca para você, tá certo? A gente volta a conversar. Então, pessoal, é isso. Estamos encerrando aqui a conversa com o professor Eduardo Festoso Vicente da Unesp de Tupã. Nos sigam, nos curtam, nos compartilhem os vídeos se vocês gostarem e venham com a gente nessa jornada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau.